Podem sentar no instante, irmãos. Bom dia. Bom dia. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém. É uma graça de Deus e uma alegria poder retornar a esta cidade, a essa diocese, para juntos sermos edificados pela palavra de Deus. Que Deus possa falar ao nosso coração e conduzir a nossa vida para o centro da sua vontade. Amém? Amém. Que a palavra de Deus possa produzir no nosso coração os frutos que Deus espera. Eu sou o Charles, moro em Sete Lagoas, aqui também em Minas Gerais. Sou casado com a Luciana, estamos indo para 16 anos aí de vida matrimonial. Tenho um casal de filhos, a Ketri, que agora em março vai completar 15 anos, e o Israel Adonai, que fez 10 anos, dia 25 de dezembro. Teve a graça de nascer no Natal. O bichinho dá um trabalho, viu? Essa coisa de dar nome bíblico para criança acelera os bichinhos, viu? Aquele dali é só pela misericórdia. Vim acompanhado de outros dois missionários, o Mateuzinho, que está ali fora, e o Francisco. Nós somos de uma comunidade de vida e aliança chamada Missionários da Cruz. Uma comunidade nova, tem 6 anos de fundação lá na diocese, e eles moram lá na comunidade. Tem outros meninos, mas eles estão em outras missões nessa época de carnaval. Eu trouxe o Francisco e o Mateus. O Mateuzinho, que é um careca, que está ali fora, ele é lá do estado do Mato Grosso do Sul, e o Francisco é do estado do Maranhão, de uma cidade chamada Paulo Ramos. Entregaram a vida para Jesus e estão lá na comunidade. Amém, irmãos? Amém. Eu queria partilhar um texto com você que trouxe a sua Bíblia. Se você não trouxe, você ouça com atenção. Está em Deuteronômio, capítulo 10, eu vou ler o versículo 12 em diante. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12 em diante. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12 em diante. Para nessa primeira pregação de domingo, nós falarmos sobre a soberania de Deus e livre-arbítrio. Se a sua Bíblia for de tradução de Maria, a página é 226, Deuteronômio capítulo 10, versículo 12. Quinto livro da Bíblia. Acharam aí? Amém? Capítulo 10, versículo 12. E agora, ó Israel, o que pede a ti o Senhor teu Deus, senão que temas andando nos seus caminhos, amando e servindo de todo o teu coração e de toda a tua alma, observando os mandamentos do Senhor e suas leis, que hoje te prescrevo para que sejas feliz. Vê, ao Senhor teu Deus pertence o céu e o céu dos céus, a terra e tudo o que nela se encontra. Não obstante, só a teus pais se apegou o Senhor com amor e elegeu a sua posteridade depois deles, a vós dentre todas as nações, como vedes presentemente. Cortai, pois, o prepúcio do vosso coração e cessai de endurecer vossa cerviz, porque o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz distinção de pessoas, nem aceita presentes. Ele faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro.
ao qual dá alimento e vestuário. Também vós, amai o estrangeiro, porque fostes estrangeiro no Egito. Temerás o Senhor teu Deus e o servirás. Estarás unido a ele, e só pelo seu nome fará os teus juramentos. Ele é a tua glória e o teu Deus, que fez por ti estas grandes e terríveis coisas que vistes com os teus olhos, quando os teus pais desceram ao Egito. Eram em número de 70 pessoas, e agora o Senhor teu Deus multiplicou-te como as estrelas do céu. Vamos aplaudir a palavra do nosso Deus. Irmãos, para nós compreendermos esse texto que nós acabamos de ler, a gente vai precisar contextualizar, e eu preciso contar aqui a vocês um pouco da história do povo de Israel. Deus, ele fez uma grande aliança com um homem chamado Abraão. E Deus disse para esse homem, quando o chamou, dizendo assim, lá no capítulo 12 do livro de Gênesis, Deus apareceu para Abraão e disse assim para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua casa paterna, da casa dos teus pais, e vai para a terra que eu te indicar. E lá farei de ti pai de uma multidão de povos. Deus estava convidando Abraão a fazer uma renúncia, e uma renúncia muito profunda. E quando eu falo sobre renúncia, eu não estou falando simplesmente de você abrir mão de coisas materialmente falando, porque a expressão que Deus usou no hebraico é ler lehá. Ler lehá não tem a ver com um apego a coisas materiais, mas fala sobre o apego de si mesmo. Ler lehá significa sai de si mesmo. Então o que Deus está pedindo para Abraão? Deus quer fazer uma aliança com Abraão, só que para que Deus faça essa aliança com ele, é necessário que Abraão tenha coragem de morrer para si mesmo, de renunciar às suas vontades, seus desejos, seus caprichos, os sonhos que não vai de encontro àquilo que Deus quer, ou seja, é a morte do indivíduo. Então Deus está dizendo para Abraão: sai da tua casa paterna, sai desse lugar onde você está e vai para a terra que eu te indicar. Aí a gente pergunta: Charles, mas qual é o problema de Deus fazer uma aliança com Abraão? Lá na onde Abraão está, Abraão morava em Ur dos Caldeus, região da Mesopotâmia, que era o berço da civilização antiga. Não haveria problema nenhum, porque nós sabemos que Deus é poderoso e pode fazer uma aliança com o homem aonde ele quiser. Então qual é o problema do lugar? O problema é que aquela região, na antiguidade, era considerado o berço da idolatria, ou seja, existiam muitos povos, cada um desses povos acreditavam em um tipo de divindade diferente. E essas divindades acreditadas por esses povos faziam guerras entre si, ou seja, era um ambiente de muito misticismo, de muita idolatria, de muita bagunça religiosa. Então Deus está dizendo para Abraão: sai desta terra. Que terra? Uma terra de idolatria, uma terra que ofende a Deus, uma terra de pecado. Charles, tudo bem, eu entendi que Abraão precisava sair de Ur dos Caldeus. Agora, por que deixar para trás a casa dos seus pais? O problema é que Abraão é filho de um homem chamado Taré, ou Terá, dependendo da sua tradução bíblica. E o pai de Abraão era um fabricador de ídolos, dos deuses da antiguidade. Qual era a forma que a família de Abraão sobrevivia? Taré, o seu pai, era procurado pelos povos daquela região que adoravam as divindades daquela época, e eles pediam para que Taré fabricasse, esculpisse as divindades antigas, ou seja, alguém ia à casa de Taré e contava para ele como era o formato da divindade que eles acreditavam. Então, qual era o ofício da casa? Ali Taré ouvia as informações e ele esculpia uma estátua, fosse na pedra, de madeira, de argamassa, de gesso, daqueles deuses antigos, e comercializava aquelas estátuas. Ou seja, a família de Abraão sobrevive de comercializar as estátuas das divindades, das falsas divindades na antiguidade.
o pai de Abraão, Taré, ele tinha um espaço muito amplo, e a tradição diz assim que em uma certa oportunidade, Taré, quando foi sair de casa, chamou seu filho Abraão e disse: olha, meu filho, eu preciso que você fique tomando conta das estátuas enquanto eu saio. O problema não era só que Taré fabricava os ídolos, comercializava os ídolos. Ele prestava culto a todas as divindades que ele mesmo fabricava. Chamando Abraão, ele disse: olha, quando eu sair, eu preciso que você pegue as travessas, coloque um pouco de comida em cada uma dessas travessas e coloque essas travessas aos pés de cada uma das estátuas que nós temos aqui nesse estabelecimento. O espaço era muito amplo, eram muitas estátuas, porque ali era uma espécie de comércio, e para prestar culto àquelas divindades, agora Taré, saindo de casa, deixou na incumbência de Abraão alimentar aqueles deuses. Abraão, ele não acreditava naquilo que o seu pai fazia. Abraão acreditava que Deus era o único Deus. E como que Abraão chegou a essa dimensão se ninguém pregou para Abraão? Ninguém contou uma história do Deus verdadeiro para Abraão. Como que Abraão chegou ao entendimento de que existia um único Deus? Através de um pensamento filosófico. Olha que coisa interessante. Na antiguidade era mais ou menos assim. Os deuses eram rivais, inimigos entre si. Quem já estudou alguma coisa de mitologia sabe como funcionava. Então os povos faziam guerra e aquele povo que vencia a guerra ficava caracterizado que o Deus que aquele povo servia era um Deus superior ao Deus que foi derrotado naquela batalha. Então era mais ou menos assim. Então Abraão, dentro daquela condição ali, ele chegou ao entendimento de que havia um único Deus e não vários deuses, como? Através de um pensamento filosófico. Abraão, observando a população na época, ele viu que os deuses representavam muitos elementos da natureza, ou seja, era um Deus que representava a terra, representava o vento, representava o ar, as estrelas, o sol, a lua, a vegetação, as águas do oceano. Então cada um desses povos tinha um ou mais deuses e eles brigavam entre si. Observando a natureza, Abraão chegou à conclusão de que para que o mundo subsistisse da forma que nós conhecemos, precisava ser algo em sintonia, em harmonia. Então Abraão pensou: como pode o universo existir da forma que é, se os deuses que representam os elementos da terra, eles brigam entre si, ou seja, a humanidade, o mundo, o cosmos entraria em colapso, nada sobreviveria. Então Abraão chegou ao entendimento: para que as coisas existam de forma ordenada, organizada, do jeito que o mundo é, tudo só pode ser controlado por um único Deus. Então Abraão chamava Deus de um Deus eterno, que ele é invisível, mas real. O povo judeu sempre teve essa dinâmica ao trato com Deus, chamar Deus de o eterno. Era assim que os judeus chamavam. Então Abraão passou a acreditar em um único Deus. O seu pai em casa acredita em vários deuses e presta culto àqueles deuses por conta das estátuas que ele fabrica. Quando Taré saiu e Abraão ficou, o que Abraão fez? Abraão pegou as tigelas, colocou comida em cada uma daquelas tigelas, e ao invés de colocar um prato de comida ao pé de cada um daqueles falsos deuses, Abraão percebeu que no estabelecimento do pai existia uma estátua maior de uma divindade antiga que tinha na mão um pedaço de pau, uma espécie de um porrete. Abraão pegou todas as travessas, colocou aos pés dessa única divindade, e Abraão pegou um pedaço de pau e começou a quebrar todas as imagens do seu pai naquela casa. Quando Taré voltou de viagem e chegou no estabelecimento, chamou Abraão e disse: meu filho, o que foi que aconteceu aqui? O que foi que você fez? Você quebrou todos os ídolos. Abraão, que não era muito cínico, eu acredito, olhou para o pai e disse: meu pai, eu não fiz nada. Ele disse: como pode? Estava tudo intacto quando eu saí, e agora que eu voltei, está tudo despedaçado. Abraão disse: não foi eu.
Taré disse, foi você, meu filho? Ele disse, não, eu fiz como o Senhor me pediu. Eu enchi as travessas de comida, coloquei nos pés de cada uma das divindades, mas aquele grandão que está ali, com um pedaço de pau na mão, ele estava com mais fome do que todos os outros. Então, quando eu coloquei as tigelas, ele foi em cima dos outros, quebrou as outras estátuas e pegou a comida de todo mundo. Aí Taré disse, meu filho, você está ficando louco. Como pode eu acreditar numa história dessa? Ele disse, pois bem, meu pai, se o senhor não acredita que aquela divindade quebrou as outras estátuas para poder pegar a comida, porque o senhor está me dizendo que é apenas uma estátua, como é que o senhor presta culto a uma imagem que tem boca e não fala, tem olho e não vê, tem mão e não toca, tem perna e não anda? Ali Abraão rompeu com a casa do seu pai. E no judaísmo isso é um problema muito grande, porque quando você tem um rompimento espiritual com a sua casa paterna, você não pode habitar no mesmo lugar aonde a sua família está. Ou seja, Abraão passou a ser um tipo de filho renegado. É nessa circunstância que Deus aparece para Abraão, que é renegado pela família, para dizer para Abraão, filho, sai da casa dos seus pais, sai do lugar aonde você está e vai para a terra que eu te indicar. Se você for, quando você chegar lá, eu farei de ti pai de uma multidão de povos. Olha que coisa, Deus está dizendo, eu não vou fazer uma aliança com você, se você permanecer em um lugar contaminado e em uma casa de idolatria. Deus está dizendo, se você quer que eu faça uma aliança com você, é preciso que você tenha coragem de romper com o pecado, com a imundície, com a idolatria. E gente, tem um problema, a idolatria é um pecado muito grave, e é o pecado biblicamente que mais ofende a Deus. Eu vou te dar muita informação na pregação, fica tranquilo. Por que a idolatria é um pecado que ofende a Deus? Porque a idolatria existe um combo de pecado dentro dela. E um dos pecados que está dentro da idolatria, que ofende o coração de Deus, é o pecado da substituição. Qual é o problema da idolatria? Porque na idolatria a gente substitui, ou seja, eu estou dizendo que Deus não é suficiente. Eu estou dizendo que Deus não tem tanto poder. Eu estou dizendo que Deus não é capaz de resolver o problema. Eu estou dizendo que Deus não dá conta de resolver a minha vida. Então, quando eu abandono a Deus e eu substituo Deus por pessoas, por coisas, em lugares, eu estou substituindo. Então, isso é um problema muito grande. Então, Deus está dizendo, sai desse ambiente de idolatria e vai. Olha que coisa. Abraão partiu. Só que Abraão não tinha muito discernimento. É tipo de quem está começando uma caminhada em Deus. Deus disse assim para Abraão, sai da tua casa paterna, ou seja, do teu ambiente familiar, presta atenção. Sai do lugar onde você está e vai para a terra que eu te indicar. Usou a expressão, ler-lhe-errar, sai de si mesmo. Foi o primeiro homem na Bíblia chamado a fazer uma renúncia, propriamente falando. Só que nós que somos católicos, nós temos a ideia de renúncia de uma forma fragmentada e não completa. Porque sempre a gente entende renúncia como abandono de coisas. Então qual é a ideia que a gente tem no nosso imaginário? Que renunciar a alguma coisa é fazer o que Francisco de Assis fez. Que sendo rico, que podendo ter muitas coisas, abriu mão de tudo, até da roupa do corpo, para poder seguir Jesus. É uma forma de renúncia. Só que não é a renúncia excelente. A renúncia excelente não está relacionada com coisas. Porque a gente pode muito bem, por exemplo, eu tenho uma comunidade de vida. Muitos desses meninos chegam na comunidade. Eles podem deixar para trás trabalho, eles podem deixar para trás carreira, eles podem deixar para trás uma namorada, eles podem deixar para trás a casa dos pais, chegar na comunidade e eles não serem homens livres. Por quê? Porque eles deixaram bens, mas trouxeram orgulho, vaidade, arrogância, prepotência, trouxeram caprichos, trouxeram coisas que deveriam ter deixado. Ou seja, quando nós carregamos essas coisas, Deus encontra uma dureza no nosso coração para poder fazer alguma coisa. Então é
queria dar tudo que eu tenho. Está aqui a chave do meu carro, está aqui a chave da minha moto, embora nossa teologia não seja esse tipo de teologia, mas está aqui tudo que eu tenho. Ok, você deu coisas materiais, mas você tem coragem de dar você mesmo? Porque às vezes a gente tem coragem de dar a gente mesmo para Deus, a gente dá coisas. Aí Abraão, como a expressão é ler e errar, o que Abraão fez? É só a gente ler o texto. A Bíblia diz que ele pegou todo o ouro que tinha, toda a prata que tinha, todo o tecido que tinha, que era algo de comércio caro naquela época, pegou os camelos que eram dele, as ovelhas que eram dele, as jumentas que eram dele, selou a sua montaria, pegou a sua esposa Sara, subiu na montaria para partir. Materialmente ele levou tudo, só cometeu um erro. Porque a Bíblia diz assim, e o seu sobrinho Ló foi com ele. Só que o que Deus disse, sai da tua casa paterna, ou seja, deixa a tua família aqui. O que ele fez? Levou o sobrinho, levou os pastores do seu sobrinho, levou o rebanho do seu sobrinho, e partiram os dois para o deserto. Todos os problemas que Abraão teve no deserto, foi por conta de ter levado o seu sobrinho. Primeiro, ele leva o seu sobrinho, e quando ele leva o seu sobrinho, lá na frente os pastores de Ló começam a brigar com os pastores de Abraão, brigar. E aí eles têm que se dividir. Então Deus fala com Abraão e diz, olha, até onde os teus olhos alcançar é terra sua. Só que ele disse para Ló, se você olhar por um lado e enxergar aonde a tua vista alcançar, você escolhe, vai, o lado que ficar eu vou. Ou seja, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Ló levantou a cabeça, viu uma terra que era mais irrigada, mais próspera, que não era tão deserta, por conta do rebanho, da facilidade, e se fiz a minha escolha, eu vou por aqui. O que sobrou para Abraão? Deserto. Então Abraão partiu para o deserto. E foi. E Deus disse, fica tranquilo que no deserto eu estarei contigo. Outro problema que Abraão teve. Teve uma época que o seu sobrinho Ló foi sequestrado por outros povos. Abraão ficou sabendo, teve que juntar os seus homens, entrar numa guerra que não era dele, para poder resgatar o sobrinho. Os problemas que Abraão teve foi por conta de não ter conseguido obedecer a Deus da forma que ele deveria. Aí um dia Abraão está em casa, Deus chama Abraão. Diz assim, Abraão, sai da tenda. Abraão saiu. Quando Abraão saiu da tenda, Deus disse assim, conta as estrelas do céu, Abraão. Ele disse, Senhor, eu não posso, porque são inúmeras as estrelas do céu. Deus disse outra oportunidade, conta o grão de areia, ou seja, o pó, pega a areia na palma da sua mão e conta os grãos de areia. Abraão disse, eu não posso, nem as estrelas, nem o pó da terra. Deus disse, pois bem, o pó que você não dá conta de contar e as estrelas que você não consegue contar, vai ser o tamanho da sua descendência. Só que aqui a gente tem outro problema. Abraão já é um homem de idade avançada, para não usar a expressão velho, ele é experiente. A sua esposa é uma mulher também de idade avançada, experiente. Só que Sara, ela é uma mulher estéril. Olha que coisa. E quando Deus diz assim, descendência, está dizendo que deles vai nascer filhos. Como é que vai nascer filho? Se enquanto Sara era nova, tentou dar filhos a Abraão e não pôde. Agora que ele já está um na andropausa e outro na menopausa, como é que vai gerar filho se a idade não pode, se Sara é mulher estéril? Só que do lado de fora da terra, Deus está dizendo, será o tamanho da sua descendência. Os filhos que nascerão de ti, a sua posteridade, é como as estrelas que você não conta. Aquilo encheu o coração de Abraão, ele voltou correndo para a tenda. Quando chegou dentro de casa, porque as casas eram feitas de tendas, ele viu a realidade. Qual a realidade? Sua esposa Sara, com a idade avançada, estéril, sentado na cadeira de balanço. E Sara disse, o que foi, meu amor, que Deus te disse? Ao invés dele contar a promessa, ele olhou para Sara, lembrou da esterilidade de Sara, lembrou do problema e disse, deixa para lá. No primeiro momento, Abraão não teve vontade, não teve coragem de contar. Por quê? Porque ao invés de Abraão ficar com aquilo que ele ouviu, ele decidiu acreditar naquilo que ele estava vendo. E às vezes as promessas que Deus faz na nossa vida, Deus fala conosco, ou seja, Deus libera uma palavra. Às vezes aquilo que os nossos olhos veem são os problemas. Então quando Abraão
fica 2, 3, 4 dias fechado, ouvindo 1, 2, 3, 4, 10, 15 pregações, a gente canta música, a gente participa de momento de oração, a gente chora, a gente comunga, a gente confessa, a gente faz tudo. Aí aqui a gente ouve as promessas de Deus, o cuidado de Deus, a graça de Deus, a transformação familiar que Deus pode fazer. Aí quando chega o último dia de retiro, a gente vai com o coração partido, porque queria que durasse mais tempo. Aí quando a gente chega na nossa casa, ao invés de a gente levar a promessa para dentro de casa, os nossos olhos veem um problema em casa. Ou seja, é a divisão familiar, é o pai que está bêbado, é o problema dentro da casa. E ao invés de você ficar com a promessa, você decide acreditar naquilo que você está vendo. E é por isso que muitas vezes a palavra morre dentro do nosso coração. Porque a gente fica com aquilo que a gente viu. Lá no retiro eu ouvi que Deus muda a minha família, mas eu cheguei em casa e descobri que meu pai está brigado com a minha mãe. Lá no retiro eu ouvi que Deus liberta, mas eu cheguei em casa e encontrei o meu pai bêbado. Encontrei o meu irmão drogado. Lá no retiro eu encontrei que nosso Deus é um Deus que é dono do ouro e da prata. Mas quando eu cheguei no retiro eu vi que as contas estão atrasadas e a gente não tem dinheiro para pagar. Aí você fica com aquilo que você está vendo. E se esquece da promessa que Deus fez. Enquanto a nossa vida cristã for assim, a nossa fé vai ser sempre algo superficial. E a gente não caminha. Então Abraão, ao invés de contar a novidade, não disse, o tempo passou. Um dia o Senhor apareceu de novo, os anjos apareceram lá para Abraão, para poder dizer para Abraão que Abraão geraria filhos. Só que antes disso, Sara fez uma coisa que ela não devia fazer. É uma coisa que eu não aconselho nenhuma mulher fazer. De onde Abraão saiu, que era a região da Mesopotâmia, Ur dos Caldeus, lá tinha um compêndio de leis, porque lá a lei em vigor era de um rei chamado Hammurabi. Então tinha um compêndio de leis. E dentro dessas leis que regiam os povos antigos, tinha um parágrafo que dizia assim, que a mulher, uma vez sendo estéril, ela tinha que, por obrigação, dar uma das suas escravas para poder se deitar com o seu marido, para poder continuar a descendência, o nome da família. Então isso era amparado pela lei antiga. Gente, a lei antiga, ok? Não é nova, era antiga. Então Abraão, ele poderia em algum momento chegar na esposa e dizer assim, olha, eu vim cobrar o meu direito. Qual direito? Você é estéril, não pode me dar filhos, Deus me prometeu que eu seria pai de uma multidão de povos. Como de você não pode sair descendência, eu quero me deitar com a sua escrava, com a sua serviçal. Abraão nunca pediu. Abraão ficou calado. Porque se ele pedisse e Sara negasse, ele poderia devolver Sara e se casar com outra mulher. Só que Abraão não fez isso. Foi Sara que chegou até Abraão e falou assim, meu amor, vem cá. O meu amor é por minha conta, está colocando só um romance na história dos dois aqui. Meu bem, vem cá. Lembra que tem uma lei assim, assim, assim? Abraão disse, tem. Abraão foi então. Eu tenho uma escrava aqui em casa, egípcia, chamada Agar. Você já deu uma reparada nela? Abraão deve ter olhado e falado, eu vejo ela aí. Então, vamos para a lei. Deus te prometeu que você seria pai de uma multidão de povos. Eu sou estéril. A lei diz que a gente pode fazer isso. Agar está aqui. Por que você não se deita com ela, tem filhos e continua o nome da família? Gente, eu acho que Sara não batia bem na cabeça. Você imaginou você, mulher? Quero falar com você, mulher, agora. Imagina você casada. Você, mulher, casou, está lá com seu marido. Aí você tem uma moça que trabalha para você na sua casa. Aí você fala, meu bem, vem cá, você já deu uma olhada na empregada que está aqui em casa? Você teria coragem de fazer um serviço desse? Sim ou não? Gente, sim ou não? Pelo amor de Deus. Foi o que Abraão foi fazer. Já deu uma olhada aqui em Agar? Então, Abraão poderia ter aproveitado o ensejo e ser romântico. Ele falou, mulher, você está doida? Só que ele não fez isso. Abraão falou, tudo bem. Já que Agar está aí, a lei está aí, você que me pediu, o que ele fez? Deitou com a escrava, teve um filho com ela e nasceu um menino chamado Ismael. Meu irmão, de Ismael até Isaac foram 13 anos. E na numerologia bíblica, 13 é o número da desobediência dentro do judaísmo, que é a cultura do povo.
você falar com Abraão. Apareceu no capítulo 17 de Gênesis para dizer: Abraão, anda na minha presença e ser íntegro, eu sou El Shaddai. O que Deus está dizendo para Abraão? Não precisa que você me ajude. Quando eu prometer para você alguma coisa, você espera e me deixa fazer. Porque às vezes a gente faz isso, Deus promete, a gente vem na igreja, não acontece, vai no centro espírita, vai no centro de macumba, vai na rezadeira, vai no benzedeiro, vai em tanto de coisa. Deus não precisa da nossa ajuda. Se Ele prometeu, fica tranquilo, porque Deus vai cumprir. Aí Deus enviou os anjos para Abraão, aí chegou na casa de Abraão, Sara, o anjo falou assim para Abraão: olha, você será pai de uma multidão de povos, Sara vai conceber. Sara está atrás de um tecido, é como a parede da casa, do lado de cá, ouvindo a conversa. Então está Abraão e o anjo ali, o tecido, que era a parede de Sara, do lado de cá. Do lado de cá, quando o anjo falou com Abraão que Sara seria mãe, ela pôs a mão na boca e começou a dar risada. Do lado de cá, não era transparente não dava para ver. Do lado de cá o anjo falou assim: Sara, você riu. Aí ela do lado de lá disse: não, eu não ri. Aí Abraão disse, o anjo disse: você riu. Aí o anjo disse para Abraão: dentro de um ano eu vou voltar aqui e Sara vai ter concebido. Quando voltou dentro de um ano, Isaac tinha nascido. Só que Sara deu o nome para o menino de Isaac. Por que Isaac? Isaac significa ele riu. É um nome bem bom para você dar para um filho seu. Ele riu. Isaac. Por quê? Quando ela dá o nome para a criança, ela está dizendo assim: Deus me deu motivos para sorrir. Então qual vai ser o nome da criança? Ele riu. Isaac. Na cultura judaica é assim: os nomes ou estão relacionados à missão ou a acontecimento. Por exemplo, Yaakov, que é Jacó em hebraico, é aquele que segura pelo calcanhar. Olha uma coisa que você dá para o filho seu. Aí eu queria tanto dar o nome do meu filho de Jacó, tá? Jacó é da língua fenícia, não é nem hebraico, é ladrão, suplantador, mentiroso, enganador. Não é um nome bom para dar para filho Jacó. Não, quero dar Yaakov, é aquele que segura pelo calcanhar. Também não é um nome bom para dar para filho. Aí, quando Isaac nasceu, ali era o cumprimento da promessa. Só que Deus disse assim: olha, esse povo, essa descendência que nascerá de ti, vai chegar um tempo que ficará escravo no Egito por mais de 400 anos. E é aqui que eu queria chegar com você. A partir de Abraão, o povo se multiplicou, cresceu sobre a terra. E quando chegou na época de José do Egito, que é um dos patriarcas, José foi vendido, traído por seus irmãos, a gente sabe como é que é. Quando José chegou no Egito, ele chegou lá como escravo. Como escravo. Os irmãos o traíram, jogaram dentro de uma cisterna, sujaram a sua túnica de sangue, levaram para o pai para dizer que ele tinha morrido. Ele chegou lá como escravo naquelas terras. Quando ele chegou como escravo, ele começou a trabalhar, passou por dificuldades para encurtar, só que ele se tornou uma espécie de primeiro-ministro de um país. Ou seja, abaixo do faraó, ele era a pessoa mais importante. Veja, ele saiu como escravo, só que ele chegou lá como escravo, se tornou um tipo de governador, um primeiro-ministro. Abaixo do faraó, ele era a liderança na época. Só que ele tinha aquela coisa de interpretar os sonhos. E quais eram os sonhos? Que haveriam 7 vacas magras, 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigas cheias e 7 espigas vazias. Ele interpretou isso como 7 anos de escassez, de abundância, melhor dizendo, e 7 anos de escassez. O Egito acreditou nele, o faraó acreditou nele. Durante 7 anos de abundância, eles armazenaram em celeiros, guardaram comida. Os outros povos não. Quando chegou o tempo da escassez, os outros povos começaram a passar fome. Como que o Egito se tornou uma potência? Porque na época de José, ninguém tinha comida, todo mundo ia para o Egito, eles tinham comida armazenada. Então eles trocavam as coisas por mantimento. Só que o povo, que é a descendência de Abraão, o povo hebreu, estava passando por necessidade. Aí José fez um convite para o seu povo para poder ir para aquelas regiões, para que não pudesse passar fome. Se reconciliou com os irmãos, trouxe a sua família, e a família dele eles ficaram ali no Egito como homens livres, aproximadamente 200 anos. Quantos anos eu disse? Meu Deus, vocês estão com coragem só pela misericórdia. Quantos anos eu disse? 200 anos. 200 anos eles eram livres, plantaram, colheram, casaram, se multiplicaram, o povo cresceu. Trocou o faraó. Quando o faraó
Faraó chegou, viu todo aquele povo crescendo, queria construir, fazer grandes construções, para que ele conseguisse aquilo, ele ia ter que escravizar o povo. Ou ele escraviza o povo egípcio, ou ele escraviza o povo hebreu. Ele foi escravizar o povo hebreu. Aí o povo entrou depois de 200 anos de liberdade, num tempo de escravidão que durou aproximadamente 430 anos. Deixa eu contar para você entender o que é escravidão e que é a perca da liberdade. Esses homens trabalhavam de 16 a 18 horas por dia. Sem férias, sem folga, sem salário, sem absolutamente nada. Eles eram divididos em grupos de homens. Era um grupo de homem que quebrava pedra, outro grupo de homem que carregava pedra, um grupo de homem que ia para a beira das encostas do Rio Nilo para pegar argila, outro grupo de homem que cortava o capim, outro grupo de homem que pegava o capim seco, levava para junto da argila e pisava naquilo, outro grupo de homem que pegava a argila misturada com o capim e colocava dentro das formas, outro grupo de homens que pegava as formas e levavam para os fornos, outro grupo de homens que carregava aquelas pedras nas costas para construir as pirâmides antigas. Isso é o trabalho dos homens. As mulheres eram escravas. Eram 10 mulheres hebreias para uma egípcia, para fazer o serviço doméstico. As pessoas viviam no máximo 40 anos, porque a Bíblia diz que eles se alimentavam de alho, pepino e cebola. Você vai falar assim, Charles, mas alho é bom, cebola é bom, pepino é bom, come isso todo dia. Comendo alho, pepino e cebola, trabalhando 18 horas por dia, apanhava enquanto trabalhava carregando pedra, as mulheres eram escravas, as crianças eram sacrificadas aos ídolos, as mulheres eram violentadas sexualmente, os animais que eles tinham eram sacrificados, ou seja, 430 anos vivendo assim. Gerações nasceram, cresceram e morreram sem saber o que era liberdade. Aí Moisés, um dia Deus chamou Moisés, que viveu 40 anos no Egito, 40 anos na casa do sogro, chamou Moisés em Êxodo capítulo 3 e disse assim, Moisés, vem cá. Eu ouvi o clamor do meu povo no Egito. Então o que eu quero que você faça? Vai lá e tire o povo de lá. Aí ele diz assim, mas quando eu chegar lá, que é o lugar onde ele já estava, ele saiu de lá fugido, porque ele matou um egípcio para defender um hebreu. E ele teve uma vida principesca. Gente, a vida de Moisés passa por fases. Primeiro, 40 anos como um príncipe no Egito, até para andar dentro do palácio tinha carruagem de homens que o carregavam, de hebreus, que era do sangue dele, que o carregavam. Nem as costas eles esfregavam quando estava dentro da banheira. Eram as mulheres que esfregavam as costas de Moisés. Nem a comida na boca ele colocava. As pessoas colocavam comida na boca dele. Moisés aprendeu o que era a medicina antiga do Egito, aprendeu a administração, a astrologia, a ciência antiga do Egito. Era um homem que falava vários idiomas, ou seja, ele seria um príncipe, ele era um príncipe, ele herdaria o trono do Egito, mas matou um egípcio, saiu de lá fugido para não morrer, porque a lei dizia que era olho por olho e dente por dente, não tinha como escapar, era uma vida por outra vida, foi para a região de Madian, se casou, imagina um príncipe. Aí quando Deus chama Abraão, a Bíblia diz assim, Abraão apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro. E aí quando ele foi além do Horebe, ele era funcionário do sogro. Olha que coisa ruim. Você sair de príncipe para empregado com o seu sogro. Que coisa ruim. 40 anos trabalhando com o sogro. Aí Deus chamou ele, esse capítulo 3, Moisés tem 80 anos quando Deus chamou ele. Disse, vem cá, meu senhor. Vai lá no Egito e tira o povo de lá, porque eu tenho uma obra na vida deles. Abraão, quando eu chegar lá, eu vou dizer o quê? Que quem me mandou? Aí Deus diz assim, diga que eu sou o que sou. Só que essa expressão em hebraico é Erie, Asher, Erie, que é o quê? Eu serei aquilo que você precisar. Deus está dizendo, se você precisar que eu seja o vento, eu serei o vento. Precisar que eu seja a comida, eu serei a comida. Precisar que eu seja água, eu serei água. Ou seja, no trajeto, eu vou ser aquilo que você precisa que eu seja. Ele chegou lá, libertou o povo do Egito. A Bíblia fala de 600 mil homens. Flávio José disse, é um historiador antigo, que foram aproximadamente 2 milhões de pessoas. Quantos habitantes tem essa cidade aqui? 20 mil? 20 mil. Você consegue imaginar 2 milhões de pessoas? Foram 2 milhões de pessoas, porque a Bíblia fala de 600 mil homens, mas não contavam mulheres, nem crianças, nem idosos, nem pessoas enfermas.
foram 2 milhões de pessoas indo atrás de um homem chamado Moisés, para sair do Egito, passar o Mar Vermelho e toda aquela coisa toda. Gente, tem problema aqui nessa cidade com 20 mil pessoas, sim ou não? Tem. Imagina os problemas que davam com 2 milhões de pessoas falando na cabeça de Moisés. Ainda bem que era Moisés, se fosse eu não abandonava a missão. Falei, isso aqui é demais para eu liderar a minha casa com outras 3 pessoas já é difícil, imagina 2 milhões de pessoas. Faltava água, eles reclamavam de sede. Moisés feria a rocha. Faltava comida, Moisés falava com Deus, caiu o maná do céu. Eles enjoavam de comer o maná, Moisés orava a Deus, caía as codornizes, que era carne. A Bíblia diz que Deus cuidou do povo. Presta atenção no que é cuidar de Deus, no que é poder de Deus. A gente entender essa soberania de Deus. Quando faltou água, Deus fez sair água da rocha para cuidar do seu povo. Quando faltou alimento, Deus fez cair o maná. Quando enjoou do maná, Deus fez vir as codornizes do céu. O deserto naquela região que ele estava era uma sensação térmica de quase 50 graus. Durante o dia, Deus colocou uma nuvem sobre eles para poder fazer sombra no povo. Agora imagine o tamanho de uma nuvem para fazer sombra para 2 milhões de pessoas. Ou seja, no calor do deserto, Deus fazia sombra. Quando chegava a noite, a temperatura caía para -5, -10, -15 em algumas regiões. Aquela mesma nuvem que fazia sombra, ela pegava fogo e aquecia o povo. Eles não passavam calor, eles não passavam frio, não passavam sede, não passavam fome. A Bíblia diz que a roupa não envelhecia e que a sandália não desgastava. Imagine você pôr uma sandália no pé, andar com ela sem tirar 40 anos. Quando você chegar depois de 40 anos, olhar para a sandália, ela está igual você tirou da loja. Imagine você pôr uma roupa no corpo e andar com essa roupa 40 anos e chegar no final do trajeto, ela está igual você tirou da loja. A roupa não envelhecia, a sandália não gastava, calor não passou, frio não passou, fome não passou, sede não passou. E a Bíblia diz que quando ele chegava diante das montanhas, Deus aplanava as montanhas. O que significa? Eles andavam em linha reta. Eles não subiam a montanha e desciam a montanha. Quando tinha uma montanha, Deus abaixava a montanha para eles não se sacrificarem. E o que o povo fazia? Esperou Moisés subir a montanha para rezar. Quando Moisés desceu, o seu irmão Arão, porque foi pressionado pelo povo, pegou o ouro de toda aquela gente, derreteu e construiu um bezerro de ouro. Moisés, quando desceu da sua oração, depois de 40 dias, encontrou o povo adorando o bezerro de ouro. Por quê? Porque o povo saiu do Egito, só que o Egito não saiu do coração do povo. O que eu estou dizendo para você? Não adianta nós sabermos que Deus é santo, justo, poderoso, que faz milagres e que Ele é soberano. Não é suficiente. Se nós não tirarmos o Egito do nosso coração, não adianta absolutamente nada. É igual eu vejo hoje. O povo quer caminhar com Deus, mas viver na igreja os mesmos costumes do mundo. Não adianta nada. Ou seja, a gente quer estar na casa de Deus, mas no padrão do mundo, na moda do mundo, no caráter do mundo, nas experiências do mundo. Até as conversas nossas na igreja se parecem com as conversas do povo do mundo. Aí a gente sabe que agora eu mudei de vida. Não, você só mudou o ambiente que você frequenta. Você quer ver uma experiência? Responde para mim, mas com voz forte. Na igreja tem fofoca, sim ou não? Sim. Na igreja tem mentira, sim ou não? Sim. Na igreja tem gente que puxa o tapete do outro, sim ou não? Sim. Na igreja tem gente falsa, sim ou não? Sim. Tem. No mundo tem todas essas coisas, sim ou não? Sim. Tem. O que eu estou dizendo para você? É que às vezes é assim, olha, eu estou aqui no mundo, aí no mundo eu faço o que não presta, no mundo eu bebo de forma desordenada, no mundo eu namoro 2, 3 meninas, isso para quem é bonito, porque quem é feio não namora ninguém também. Aqui no mundo eu falo mal da vida dos outros, aqui no mundo eu faço tudo que não presta. Beleza. Aí me convidaram para o retiro, que
retiro, chorei no retiro, ouvi pregação no retiro, ajoelhei e disse: a minha vida nunca mais vai ser a mesma. Vim para a igreja. Ao invés de eu deixar Deus fazer uma transformação no meu interior, o que eu faço? Eu não permito que Deus toque na minha alma, em quem eu sou. Aí eu estou na igreja, fazendo na igreja a mesma coisa que eu fazia no mundo. O menino saiu do mundo, namorava com 2, 3, veio para a igreja e está fazendo a mesma coisa. Mentia no mundo e está mentindo na igreja. Roubava no mundo e cumprindo paga na igreja. Aí mudei de vida. Você não mudou de vida, você mudou o lugar onde você frequentava. Porque você continua com os mesmos costumes. E por que é assim? Porque nós somos livres. Ou você pode entregar a sua vida toda paga a Deus, ou você pode fragmentar o evangelho, ou seja, eu vou permitir que Deus faça da minha vida só aquilo que eu quero. Aquilo que eu não quero, eu não deixo Ele tocar. Aí a gente continua com a mesma vida, só que num ambiente diferente. Isso não funciona. Deus é bom, Deus é soberano, Deus é poderoso, Deus fez milagres, fez. Você viu o que aconteceu no deserto? Deus tirou o povo da escravidão, cuidou do povo durante 40 anos, para que o povo se revolte contra Deus, se revolte contra Moisés, reclame de sede, reclame de fome, vai para a prática da idolatria, porque usaram da sua liberdade de forma errada. Ao invés de ser Deus, muito obrigado, porque lá no Egito nós comíamos alho, pepino e cebola, porque no Egito nós apanhávamos para trabalhar, porque no Egito nós trabalhávamos 18 horas por dia. Aqui não. Muito obrigado por ter me tirado do berço da escravidão. Não tem agradecimento. Não tem agradecimento. Porque usaram da sua liberdade, desse livre-arbítrio que Deus nos dá, para poder fazer a coisa errada. Para poder se voltar contra Deus. Irmãos, nós somos livres, sim ou não? Nós somos livres. Sobre nós pesa a capacidade de nós fazermos as nossas escolhas. E nós temos que pensar muito bem, refletir muito bem sobre a forma que nós estamos decidindo as coisas na nossa vida. Eu rezo para muitas pessoas, ouço muitas pessoas nos lugares onde eu prego, e é 25 anos pregando o Evangelho. E eu cheguei a uma conclusão muito simples, que normalmente quem nos procura para que a gente peça a Deus, interceda por elas, para que Deus faça um milagre na vida delas, são pessoas que são dependentes hoje de milagres, porque lá atrás não tiveram coragem de tomar decisões assertivas na vida. Eu quero ser bem prático com você aqui. Porque a gente pode espiritualizar um tanto de coisa, e tem coisa que não é assim. A gente tem que ser bem lúcido. Você quer ver um exemplo prático? Chega uma moça, conhece um rapaz. Vamos dizer que é no nosso meio, assim, da igreja. Chegou um menino no grupo de oração, ela conheceu um rapaz. Aí está interessado por aquele rapaz. Beleza. Só que assim, está todo mundo dizendo para ela assim: olha filha, você tem certeza que você quer namorar com esse indivíduo? Ela disse: tem. Aí o garoto vai lá, quando vai, né, na casa do pai e da mãe, para poder pedir a mão da menina em namoro, que é um negócio que praticamente não existe hoje. Quando chega lá, já chega para apresentar o filho que está dentro da barriga. Mas isso é outra coisa. Aí chega lá para pedir a criança em namoro, a menina em namoro. Aí quando chega lá, depois que o menino sai, os pais dizem assim: filha, você tem certeza que você quer namorar com esse garoto? Aí o padre da igreja diz: filha, você tem certeza que você quer namorar com esse garoto? Aí os amigos mais próximos: você tem certeza? Aí o coordenador do grupo diz: você tem certeza? Está todo mundo dizendo para aquela cidadã: sai fora que vai dar ruim. Esse negócio não vai dar certo. Sai, é a mãe dizendo sai, é o pai dizendo sai, é os irmãos dizendo para, é o pai dizendo tem certeza, que o pai só pode ir até aí, eu tenho certeza. É todo mundo dizendo para ela que aquela relação não vai dar certo. Começou a namorar, o namoro uma tragédia. Aí foi noivou.
Aí está todo mundo dizendo, não case, não case, não case, não case. Aí o que a bichinha faz? Marca o casamento. Porque ela diz assim, não, quando casar muda. Deixa eu dar um conselho para você. Casamento não muda ninguém. Casamento só revela quem as pessoas são. Então não fique iludido, não, porque é um cachorro, mas quando casar vai virar um anjinho. Não, vai. Casamento revela as pessoas. Aí casou. Aí no casamento, está apanhando do marido. O marido trai a esposa, um monte de mulher, não coloca comida dentro de casa. Um homem extremamente violento. Aí ela vem para a igreja e diz assim, você não reza pelo meu casamento? Você está entendendo? Ela se tornou dependente de um milagre porque não teve coragem de tomar uma decisão acertada na vida. A gente está pedindo a Deus que faça na vida da gente milagres, quando o que faltou foi só coragem de tomar a decisão. Essa companhia não é para você, esse rapaz não é para você, essa amizade corrompe costumes, esse lugar não é de frequentar, mas você bate no peito e vai. Gente, teve uma vez que eu me lembro, uma vez, que eu saindo da minha casa, minha mãe dizendo, não vai, e eu fui que deu certo. Ou eu estou doido? A gente toma decisões erradas, aí se torna dependente de milagre. Deus é poderoso para fazer, claro que é. Só que Deus quer nos ensinar a não entrar nesses problemas, usar da nossa liberdade para decidir a nossa vida acertadamente. Porque se você tiver coragem de fazer aquilo que Deus te pede, a sua vida não será tão complicada. Pode ter certeza disso. Certeza. Meu irmão me ligou agora recentemente. Está morando em Santos Dumont. A gente morava em São José dos Campos. Esse negócio vai para a internet? Vai ou não? Não, né? Pode. Eu fui muito bagunceiro. Eu vou contar meu testemunho depois aqui. Quando eu casei, meu irmão foi na mesma onda de bagunça, 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 bagunça. Só que ele era o tipo de malandro que gostava de dar tapa na cara dos outros, enfiar revólver na cara dos outros no meio da rua. E fez isso com o pessoal do PCC no interior de São Paulo. Imagina que pensa. É muito inteligente, meu irmão. Aí deu um tapa na cara dos moleques do PCC que vendia droga perto de casa. O cara que comandava o tráfico de droga era um amigo meu de infância. Comandava o PCC no Vale do Paraíba praticamente todo. Até hoje é assim. Aí ele chegou em mim e falou, Charles, ó, por respeito a você e a sua mãe, seu irmão está vivo. Mas o dia que a sua mãe morrer, prepara 2 caixões que a gente vai matar seu irmão. Minha mãe era viva. Eu cheguei no meu irmão e falei, ó, vem cá, o negócio é o seguinte, tá, não sei aqui, o negócio é sair fora. Porque os caras vão matar você. Aí o bicho ficou com medo, veio para Santos Dumont. O Padre Léo dizia uma frase que eu gosto muito, onde quer que você for, você leva você mesmo. Chegou em Santos Dumont, no primeiro dia, deu uma voadora no sogro, quebrou a perna do sogro e ele estava morando na casa do sogro. Meu irmão é só meu irmão é top. Tá bicho burro. Aí se envolveu com o negócio de tráfico, aquela coisa toda, e roubo, foi preso com 1 ano, saiu, foi preso com 2 anos, saiu. Aí me ligou agora, antes de eu vir para cá essa semana. Fazia quase 2 anos que a gente não conversava. Um dia ele me ligou e falou assim, eu dei uma exortação nele, ele falou assim, você não é mais meu irmão, nunca mais você fala comigo. Aí, então, beleza. Aí, depois de quase 2 anos ele me ligou. Aí ele ligou para mim chorando, falando que não foi para frente, que a vida dele nada deu errado, que tudo que ele tenta não acontece, que a mulher dele está querendo largar dele, ele tem um filho pequeno, a criança também é revoltada com ele. Ele disse, a minha vida está uma bagunça, meu negócio é assim, eu trabalho, parece que eu trabalho, junto dinheiro não dá para nada. Eu falei, meu irmão, você está gastando dinheiro com o quê? Com maconha, com cocaína, com bebida, com mulher, vai dar conta, dinheiro. Eu falei, nós saímos do mesmo lugar, do mesmo vento. Só que chegou um momento da vida que eu tomei um tipo de decisão e você foi para um outro caminho. Quando eu fui para Sete Lagoas morar, eu liguei para ele, quando ele saiu de São José, porque eu fui ameaçado, falei, ó, vem para cá.
Eu arrumo uma casa para você, a gente mobilia a casa para você. Você recomeça a sua vida aqui, você vai ficar perto de mim, a gente vai acertar a sua vida. Ele falou assim, não, é porque o seu estilo de vida é muito diferente do meu. A gente é livre para fazer as nossas escolhas. Agora você imagina, aí foi preso, foi lá para o Rio, aí não sei se veio para Juiz de Fora, não sei nem se tem presídio em Juiz de Fora, já estava para ser levado para Juiz de Fora. A criança, a mãe teve que visitar o pai preso dentro da cadeia, uma vida toda bagunçada, saiu da cadeia, voltou para a droga, viu uma bagunça, gente. É isso que a gente quer para a vida da gente. Deus é poderoso, soberano, maravilhoso, tem o poder de fazer tudo. Só que nada vai acontecer se você usar a sua liberdade para poder trilhar caminhos longe dele. E aí quando a gente está lá no fundo do poço, a gente quer fazer uma barganha com Deus. Deus, se o Senhor me der isso, nunca mais eu faço isso. Não é relação com Deus. Isso não é relação com Deus. Deus tirou o povo do Egito para tornar o povo livre. E Deus não tirou a liberdade deles, porque Deus não é escravagista. Deus quer que o povo siga, o ame, o procure, usando da sua liberdade. Paulo está dizendo, eu sou livre, mas eu usei da minha liberdade para me tornar escravo de Cristo. Ou seja, ele voluntariamente usou da sua liberdade para se tornar escravo de Cristo. Não é Deus que vai escravizar Paulo, é Paulo que assume a condição de escravo porque quer. Agora, o que é que nós queremos? Continuar do mesmo jeito? Com os mesmos pensamentos, com o mesmo desejo de coração, frequentando os mesmos lugares, tendo as mesmas amizades, sendo sincero com você mesmo. Daqui 20 anos ou daqui 15 anos, aonde você se vê? Um dia alguém perguntou isso para mim no retiro, eu estava na bagunça. Rapaz, o cara falou, daqui 10 anos, onde você se vê? Eu me vejo num caixão daqui 2, não tem 10. Que é o tipo de vida que eu vivia. Quando eu prego nos encontros que o povo é mais velho, né? Aqui tem um povo mais experiente, mas a maior parte do povo já tomou as decisões na vida, do que ia estudar, com quem se casou, do trabalho, de comprou casa, tudo. Eu digo assim para eles, olhe para o passado e diga, não para mim, para você mesmo, sinceramente, o lugar onde você mora é o lugar que você idealizou quando era mais novo? O homem com quem você se casou, a mulher com quem você se casou, é o tipo de pessoa dos seus sonhos que você idealizou quando era mais novo? O lugar que você trabalha, o salário que você tem, aquilo que você desejou para você quando você era mais novo? O tipo de forma que você se veste, as coisas que você tem, o carro que você anda, é aquilo que você sonhou quando você era mais novo? Os lugares que você pode frequentar pela sua condição financeira, é os lugares que você desejaria quando era mais novo? A casa que você mora é aquela que você gostaria de ter quando você idealizou quando era mais novo? O povo começa a chorar. Porque fala, o marido não é o que eu pensei, a casa não é a que eu queria, o carro não é o que eu quero, os filhos não é do jeito que eu quero, eu não vou nos lugares que eu frequento, ou seja, a minha vida foi sempre à margem do que eu quis, porque eu tomei decisões erradas na vida. Eu não pude esperar o príncipe encantado, é o primeiro imbecil que apareceu, eu peguei. Gente, é sério. Você já imaginou, depois de aposentado em uma firma, e a sua aposentadoria não dando para pagar nem o seu remédio, você sentado em uma cadeira de balanço, numa casa despencando, se você for embora, nem te liga mais, você chegar no final da sua vida, olhar para trás e dizer o que foi que eu fiz. Nossa, eu comecei a frequentar a casa do meu sogro há 26 anos atrás. Ele sempre assim, meu sonho é dar a volta, é conhecer o Brasil inteiro. Meu sonho é conhecer o Brasil inteiro. Meu sonho é conhecer o Brasil inteiro. Trabalhou a vida inteira na empresa, aposentou, não saiu de São José. Só sonho. Será que Deus não tinha o poder para realizar os sonhos dele? Tinha. Mas e as decisões que ele tinha que tomar no trajeto? Será que ele soube esperar? Será que ele obedeceu a Deus? Será que a gente fez aquilo que Deus nos pediu? Aquilo que é certo? Que a gente tem um padrão moral estabelecido na nossa cabeça, aqui ninguém
Tem gente nova aqui, mas ninguém é criança não. A gente sabe o que é certo e o que é errado. Então, se eu sou livre, se eu tenho livre-arbítrio, se eu tenho poder de decisão, como eu estou decidindo as coisas? Eu estou pregando para você para dizer, eu não quero que você no futuro seja alguém dependente de milagre. Eu quero que você com Deus agora construa a sua história. Construa a sua história. Eu não vou fazer para vocês hoje, vou ficar com vocês hoje o dia todo, pregação que não seja sensata e madura. A gente tem que pensar. Senão a gente sai daqui todo mundo empolgado na primeira adversidade, para. Por quê? Porque a gente não toma decisões na hora que tem que tomar. Não rompe as amizades que tem que romper. Não para de frequentar os lugares que tem que frequentar. Não constrói a nossa vida em Deus. Então usa da sua liberdade para poder fazer aquilo que é certo, justo, agradável a Deus. E você pode ter certeza que se você trilhar os caminhos do Senhor, meu irmão, não tem nada que Deus não possa fazer, a não ser que Ele não queira. Não tem. Charles, eu cheguei aqui, minha vida está bagunçada, eu estou com um problema emocional, eu estou com crise de ansiedade, eu estou cortando os meus pulsos, eu estou com desejo de morte, meu irmão. Você pode estar com a sua vida toda bagunçada. Se hoje você se decidir por Deus, Deus pode mudar a sua história. Deus pode mudar a sua história. Então não faz tanta diferença do quanto de erro, de pecado, de falha, de coisa errada que você fez, a partir do momento que eu decido ser uma pessoa diferente. Então tem que ter desejo, vontade. Vontade. Eu quero encerrar dando testemunho para a gente rezar. Eu tenho um amigo chamado Kleber. Kleber está em Tremembé, preso. Kleber começou a caminhar conosco na igreja. Na época eu morava no interior de São Paulo. Ele era um traficante do bairro. Teve um retiro que a gente fez, como esse assim. Chegou no último dia de retiro. O Kleber foi lá na frente. Ele estava participando. Era o momento dos testemunhos, que abre o testemunho no final. Ele pegou o microfone, todo emocionado, e falou assim, olha, eu queria chamar aqui, que viesse aqui à frente, todas as pessoas que eu já vendi droga, porque eu preciso pedir perdão para vocês. Ver aquele tanto de jovem. Gente, foi mais de 40, 50 jovens. Teve uma mãe que estava lá no fundo ajudando na cozinha, não sabia que o filho usava droga. Quando o filho foi para frente, ela deu um grito, desmaiou. O Kleber virou para os meninos e pediu perdão para eles por ter cooperado de alguma forma com o vício daqueles meninos. O Kleber andou conosco 3, 4 anos na igreja, frequentando grupo de oração, se tornou certo no grupo de oração, caminhou com a gente, tudo. Aí ele estava fazendo, na época, no grupo a gente tinha um ministério de pregação, e ali a gente fazia entre a gente umas oficinas, a gente estava iniciando, assim, começando o ministério, acho que foi naquela época de 2016 que eu vim para cá, mais ou menos naquele período. Eu lembro que a gente marcou uma pregação para o Kleber numa capelinha que era próximo de um assentamento assim, chamado Martins Guimarães. Aí o Kleber não apareceu na primeira pregação que ele ia fazer. Ele falou assim, eu estava em casa preparando a pregação, falou que deu um desarranjo dele lá, os problemas intestinal. Só que ele falou assim que ele ouviu uma voz falando com ele que ele não era digno, que ia destruir a vida dele. E ele ficou meio... Eu falei, Kleber, está tudo certo. Esse tipo de voz aí, todo mundo queria, assim, a maioria das pessoas, se não for o inimigo falando com a gente, às vezes é a nossa própria consciência, porque às vezes a gente não precisa de diabo para acusar a gente, mas a gente se acusa. A gente achando que é o diabo que está falando, é você falando com você mesmo. Eu não sou digno, eu não posso, eu não mereço, depois do que eu fiz, a gente precisa se perdoar. Se quiser em outra área, a gente vai ver ao longo do retiro todas essas realidades de cura. Eu falei, não, meu irmão, assim, ó, vai dar certo, caminha, vamos rezando, só fica com a gente, perto da gente, tá tudo certo. Quando ele saiu do tráfico, a mãe dele já era traficante, ele começou o tráfico por conta da mãe. E ele morava numa parte do assentamento, que era perto de onde ele ia pregar, e ela continuou vendendo droga lá, na parte do Martins Guimarães. Aí ela
viu um dia que o filho dela foi visitar, que o filho estava fragilizado. Fez uma proposta para o filho. Falou assim, olha, tem um rapaz que vende roupa, ele vendia mais era peça íntima. Sabe essas pessoas que vendem? Tem tipo umas revendedoras de pessoas que vendem para ele. Então ele trabalhava com negócio de venda de peça íntima e passava na região nossa e deixava as encomendas com os revendedores e depois voltava buscando. Na mente da mãe do Kleber, aquele rapaz tinha uma condição financeira boa, porque ele mexia com comércio, com dinheiro. Aí propôs para o filho os dois sequestrar o rapaz. Só que o Kleber já assinava por um crime. Ou seja, ele tinha matado um rapaz, alegou legítima defesa, e aí ele não foi preso, mas tinha que ir no fórum uma vez por mês para poder assinar e não podia sair da cidade. Então, se ele comete um outro crime, ele tem que pagar pelo crime anterior também, por mais que ele esteja só assinando. Aí o Kleber aceitou a proposta da mãe. Foram roubar esse camarada. A mãe e o filho matou o cara. Colocou o cara dentro do porta-mala do carro e andou com esse cara na cidade durante 3 dias morto no porta-mala. Quando a polícia fechou, ela foi presa, ele foi preso. Eu, na época, fazendo pastoral em Tremembé, fui numa pastoral carcerária, assim, como era de costume. Tremembé é o maior sistema carcerário. Então ali está aqueles presos de noticiário, os irmãos Cravinho, aquele menino que matou lá Eloá, Lindenberg, Nardone, estava tudo lá, a gente via esse pessoal lá. Um ou outro que participava do grupo. Nardone não participava porque dizia que era crente, não participava com a gente. Aí a gente está num grupo de oração e na cadeia assim, como assim, ninguém é obrigado a participar, tem lá, é aberto as religiões do modo geral, e vai quem quer. Eu estava indo lá, pregando no grupo, tudo, e tinha uns presos que não podiam sair da cela. Aí a gente pediu para o diretor, falou, a gente pode ir nas celas para fazer as pregações também nas celas? Não, Charles, dentro do tempo que vocês têm aí, vocês se organizam, está tudo certo. Aí a gente fez a pregação rapidinho, eu pedi licença para o padre, no final tinha sempre uma missa, eu falei, padre, você não acha ruim de enquanto o senhor está aqui, com o pessoal que tem comportamento mais, eu ir nos novatos, no povo que está mais assim, agitado, nas celas pregar? Não, Charles, está tudo certo. O padre ficou lá, a missa acontecendo, e eu fui com o outro menino nas celas. Moço, na primeira cela que eu cheguei, eu vi alguém dando um grito. Não acredito que você está aqui. E a gente não podia entrar, claro, você tem que ficar pelo menos a 1 metro de distância da cela, que é o copo, aqueles, alguém de repente não te agarre, faça alguma coisa, e ali a gente podia pregar. Ele chegou assim na cela, ajoelhou e começou a gritar. Quando eu olhei, eu reconheci, falei, é o Kleber. Aí eu estava meio motivado também, fui e juntei na grade. Postei minha cabeça entre a dele, esse junto da cela, e a gente começou a chorar. Ele falou, Charles, você me perdoa. Eu falei, perdoa por quê, irmão? Ele falou, cara, eu não fiz o que eu devia ter feito. Ele falou, cara, eu vou ficar 40 anos aqui. 40 anos, estava tudo bem na minha vida. Eu estava bem com a minha família, eu estava bem com Deus, eu estava bem com tudo. Cometi um erro na vida, eu vou ficar 40 anos aqui, Charles. Aí eu olhei para ele e falei, seu irmão, você tem saudade de alguma coisa? Ele falou assim, eu tenho saudade do tempo que a gente rezava no mato, que a gente subia na montanha para rezar. Tudo molecado. O tempo que a gente ia nos meios dos matos rezar. Então, quantas vezes eu não choro aqui dentro lembrando das poucas missões que a gente foi, das orações que a gente fez. Ele falou, cara, o que eu fiz da minha vida? Aí na hora de ir embora, depois de ter rezado por ele, ele falou assim, Charles, faz um favor para mim. Fala para os caras que estão lá fora na igreja, fala para eles tomar cuidado com as escolhas que eles fazem. Cara, isso aí não saiu da minha mente até hoje. Quantas vezes eu passando por um momento de dificuldade na vida, que a gente passa, sabe aquela vontade de dar na gente de abandonar tudo, largar tudo, parece que nada está valendo a pena? Eu me lembrava do Kleber dizendo, cuidado com as suas escolhas. Cuidado com as suas escolhas. Eu já tomei decisões na minha vida que eu quase acabei com tudo que Deus me fez. Cuidado com as escolhas de vocês. Deus coloca entre nós a vida e a morte. O que a palavra
aconselha, escolhe, pois, a vida. Se você pode escolher o certo, por que a gente está escolhendo o errado? Se a gente pode escolher boas pessoas, por que a gente insiste com pessoas que não nos levam para Deus? Se a gente pode ir pelo caminho da obediência, por que a gente insiste tanto em desobedecer? Se a gente pode ser livre, para que ser escravo de vícios? Então vamos usar a nossa liberdade para tirar o Egito de dentro da gente. Tem muito resquício do mundo aqui dentro. Muita sujeira do mundo, muito pensamento mundano aqui dentro da gente. Tem muita imoralidade, promiscuidade, pensamento errado, desejo de morte aqui dentro do nosso coração. Tem muita vaidade, muito orgulho, muita falta de perdão aqui dentro do nosso coração. Vamos usar da nossa liberdade nessa primeira pregação para entregar a nossa vida inteira para Deus. Não saia do Egito ou de Ur dos Caldeus carregando sujeira, porque isso vai pesar no caminho, você não vai aguentar chegar. Paulo diz, mais vale o término de uma coisa do que o começo dela. Você pode ter começado mal, caindo, errando, falhando, tropeçando. A questão é como você vai terminar. Como você vai terminar? Às vezes a gente é como um Sansão da vida. Já nasceu como um nazireu, consagrado, menino de Deus, de igreja. O Espírito vinha sobre ele nos momentos de conflito, dava a ele uma força sobre-humana. Ele despedaçava os inimigos, uma força física que Deus dava para ele. Com uma queixada de um jumento, Sansão matou mais de 1000 homens. Com uma queixada de um jumento. Só que tinha uma lei para o nazireu: não beba bebida forte, não toque no cadáver, e a navalha não toque a sua cabeça. Você não pode se casar com alguém que não seja do seu povo. Olha que coisa. Sansão, para você ser quem você é, ter tudo que você tem, e Deus te usar sempre que você precisar. 4 coisas. Jovem Sansão, não beba bebida forte, porque era o voto de Nazireu. Não toque em cadáver, a navalha não toque a sua cabeça, e não se case com alguém que não seja do seu povo. Gente, não é tão difícil. Sansão um dia está indo por um caminho, um leão apareceu. O Espírito veio sobre ele, ele rasgou o leão no meio. No outro dia ele passou, depois de um tempo ele passou pelo mesmo caminho. Viu o mesmo leão rasgado, fedendo, e uma colmeia dentro da boca do leão. Ele foi e pôs a mão no mel. Não podia tocar em cadáver, Sansão. A gente vai caindo aos poucos, não é de uma vez não. São pequenas decisões, coisinhas que parece que não tem problema, não é nem pecado isso aqui. São pequenas coisas. Foi. Se escolheu uma moça chamada Dalila para se casar, que era de um povo inimigo do povo dele. Tanta mulher em Israel, Sansão. Tanta moça em Israel. Israel tem 12 tribos, que é como um país de 12 estados. Você tem mulher de um país inteiro, Sansão. E você vai desejar uma mulher fora do nosso povo, dos nossos costumes. Ah, Sansão. Quer se casar com Dalila. Sentou na mesa do povo, bebeu bebida forte, Sansão. Já tocou no cadáver, não podia. Já tem uma mulher que não pode, bebeu bebida que não pode, Sansão. E na cabeça de Sansão está tudo certo. Porque enquanto ele ia tendo esses deslizes, o inimigo vinha, o Espírito vinha, e porque o Espírito veio, parece que está dando legalidade para ele fazer o que ele quer. Mas não está acontecendo nada, então está tudo certo. Deitou lá no colo de Dalila, e Dalila com Sansão, deitado no seu colo, falou: conta para mim de onde vem a sua força. Ela não queria nada com Sansão, só destruir Sansão, porque Sansão tinha destruído o povo dela, e ela era inimigo de Sansão. Aí ele foi e contou uma mentira, outra coisa que Sansão não podia fazer. Não está na lei, mas não podia. Contou uma historinha para ela. Aí o povo inimigo veio, ele foi e despedaçou o povo inimigo. Ela disse:
Você mentiu para mim, você me enganou, seu coração não está ligado ao meu coração. Senão você me contaria a verdade. Ele disse, não, faz o seguinte, se você pegar uma corda de carneiro ainda fresca e amarrar as minhas mãos, eu perco as forças. Ela foi, pegou uma corda de carneiro fresca, amarrou as mãos de Sansão e disse, lá vem os filisteus. Ele levantou, arrebentou a corda e matou todo mundo. Ela olhou para mim e disse, você não me ama. Mulher, quando dizem são bicho, você não me ama. Porque se você me amasse, você contaria a verdade para mim. De onde vem a sua força, Sansão? Ele falou assim, as tranças que estão na minha cabeça. Se cortar, eu perco as forças. Ela tocou no cadáver, bebeu bebida forte, está com uma mulher que não pode, só faltava uma coisa. Ela foi e cortou as tranças dele enquanto ele dormia. O que Sansão está fazendo? Brincando com o pecado. Gente, sobretudo os jovens, eu me incluo só por incluir, né? Porque eu não sou jovem faz tempo. Mas a gente é profissional em brincar com o pecado. Ah não, só um pouquinho. Ah não, não vai dar nada. Ah não, ninguém está vendo. Eu apago do histórico depois de viver. Ah, você apaga do histórico. Aí Deus não viu. Deus não sabe. Não, não vai dar nada. Não, não tem problema. Não é errado. Sansão está brincando com o pecado. Aí ela foi e cortou as tranças de Sansão. Veja, um nazireu consagrado. Um homem com o espírito dava força para ele destruir um exército sozinho. Sansão é uma espécie de um incrível Hulk na Bíblia. Tanta força que ele tinha. Aí quando os filisteus vieram, ele foi de novo. Quando ele foi, ele não matou ninguém. Das outras vezes ele matava 1.000, 2.000, 5.000 sozinho. Dessa vez ele foi e não conseguiu matar ninguém. Prenderam Sansão, presta atenção. O fim da vida de um homem. Levaram Sansão lá para o reduto dos filisteus. Furaram os 2 olhos de Sansão, ele ficou cego. Levaram ele para debaixo de uma masmorra para poder girar o nó, onde tinha uma espécie de um ginásio. Chegou a época da festividade de um falso deus chamado Dagon, que era o deus do povo filisteu. Colocaram no templo 3.000 pessoas no templo. Na festividade do deus da antiguidade chamado Dagon. Sansão está girando um nó cego. Colocaram uma roupa de palhaço nele, uma roupa colorida e uma túnica colorida, um chapéu colorido na cabeça. Ele é uma espécie de um bobo da corte. E disseram, olha, na hora que começar a tocar a música, vocês batam nele, colocam ele no meio do povo e façam ele dançar. Gente, o homem começou a vida como um consagrado. Ele está terminando a vida cego, com uma roupa de palhaço, dançando na presença dos inimigos. Olha o que o diabo não faz com a gente. Quantas pessoas que tinham projetos de Deus belíssimos na vida foi destruído. Quantas pessoas aqui não têm projetos de Deus belíssimos na vida, mas se a gente ficar brincando com o pecado, a gente não vai chegar. Não vai. Os planos de Deus, os sonhos de Deus, os projetos de Deus são muito melhores do que os nossos. Pode ter certeza. Muito melhor do que o nosso. Aí Sansão disse para que levasse ele com uma coluna central. Ele disse, Deus me dê força, ainda que uma última vez. Sacudiu as colunas do templo, o templo desabou, morreram as 3.000 pessoas e Sansão. O que Sansão fez foi suicídio. O homem terminou a sua vida se suicidando para de alguma forma tentar honrar o nome de Deus. Olha que tragédia. Você pega Salomão, que com 17 anos fez uma oração, Deus me dá sabedoria. Já é sábio o homem que pede isso a Deus, ele poderia ter pedido tudo, ele pediu sabedoria. Se tornou rei de Israel. O homem que a sabedoria estava encarnada nele, chegou no fim da vida como? Se prostituindo com mais de 900 mulheres. 900 mulheres. E adorando os deuses de cada uma delas. O cara começou bem. Só que olha como ele terminou. Só que a gente também tem um pau da vida que começa
começa matando cristão, perseguindo, açoitando, levando no cárcere, tem um encontro no caminho para Damasco e termina a vida como mártir da igreja, coluna da igreja, santo da igreja, o maior missionário que teve na igreja até hoje. Então a gente tem sempre histórias. Você pode começar tropicando como Pedro, dando má resposta como Pedro, arrancando a orelha de alguém de vez em quando, que é o que dá vontade na gente de fazer. Mas chegar no final da vida, sendo líder da igreja, ouvindo o próprio Cristo, Pedro não és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A gente tem sempre decisões. Você vai pelo caminho de Salomão, você vai pelo caminho de Sansão, ou de Paulo de Pedro, ou faz como Davi, começa bem matando Golias, tropeça no meio do caminho, destruindo uma cidade inteira sacerdotal e cometendo adultério. Não faça isso, claro. Mas se reconcilia com Deus, se arrepende e volta e conserta a vida e caminha. Existe todo tipo de exemplo na Bíblia. Quem começou mal e terminou mal. Quem começou mal terminou bem. Quem começou bem, no meio do caminho ficou mal, mas terminou bem. Tem gente que ficou bem, mal no caminho, no começo, bem no meio, só que terminou mal. Tudo isso está diante da gente. É igual quando você chega em um restaurante, self-service. Você come o que você quer. Você pode comer coisa que faz bem para a sua saúde, ou você pode comer coisa que não faz bem para a sua saúde. A gente pode escolher. Então vamos escolher a vida. Vamos usar da nossa liberdade e tomar decisões assertivas, sabendo que Deus é soberano. E usar dessa soberania de Deus a partir das decisões que a gente toma. Deus, é isso que eu quero para a minha vida. É isso que eu quero. Eu cheguei aqui e percebi que eu estou ficando velho, que eu tive aqui em 2016, não foi? 2016. Antes de 2013. 2013, vixe, Maria, 2013, 2014, olha. Tinha essa comunidade aqui. É tempo. Quantas decisões eu tive que tomar antes disso, quantas que eu tomei depois, certas e erradas. Só que se você errou, acerta, conserta, se arrepende, se aproxima, se reabilita. Deus está lá na beira do caminho esperando o filho voltar. Não quer nem perguntar onde você foi. Quem perguntou foi o irmão mais velho, se ele gastou dinheiro com as prostitutas. Não está isso na Bíblia, disse que ele gastou dissolutamente. Aí já inventou uma história, tinha gastado com prostituta. O irmão está virado, falou, esse teu filho, não falou nem esse meu irmão, é esse teu filho. O pai disse, teu irmão. Eu vou lembrar, você querer ser irmão, está caído, mas esse irmão está sujo, mas esse irmão está fedendo, mas esse irmão. Teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido, não faz nada. Traz uma túnica nova, põe nele, uma sandália, põe no pé, um anel no dedo, vamos fazer festa. Porque aquele estava morto e reviveu, estava perdido, não faz nada. É assim que Deus canta com a gente. Só que, olha, na história do filho pródigo, a parte mais importante é quando ele está lá no fundo do poço, ele vai comer a lavagem dos porcos e ninguém dá. A Bíblia usa essa expressão, entrando eles. É a parte mais importante da palavra. Porque quando ele saiu de casa, ele não pensou. Quando ele gastou o dinheiro, ele não pensou. Quando ele se sujou, ele não pensou. Quando ele perdeu tudo, ele não pensou. Deus foi deixando. Por que Deus está deixando? Deus está deixando ele chegar ao momento da reflexão. Quando chegou lá e foi comer lavagem de porco, o dono da fazenda falou, não, lavagem de porco não. E no judaísmo, o suíno é um animal impuro. Ou seja, você não pode comer nem aquilo que o impuro come. Ele falou, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Só que para ele deu tempo. Às vezes para muitos de nós não dá tempo. Quantos amigos eu tive que ficou bem no caminho? Que não deu tempo de voltar. Que não dava para voltar. Que tentou, mas não conseguiu. Aí ele disse, o que eu estou fazendo? Quantos empregados tem na casa de meu pai comendo um pão com abundância e eu aqui a mendigar? Eu vou me levantar e dizer ao meu pai, pequei contra o Senhor, contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Fez ensaio. Quando chegou em casa, foi falar a frase, o pai já pulou no pescoço, beijou o rosto dele, mandou trazer roupa, colocar no garoto, já tinha mandado matar a ovelha, a música estava tocando, socou o menino na festa, eles vão celebrar, não quero nem saber da sua história.
importante não é o que você fez, o importante é que você voltou. Você está aqui. Então vamos tirar a roupa toda suja aí